ponto de equilíbrio e como eu faço para atingi-lo? Charles, nós temos, na verdade, 3 pontos de equilíbrio, tá? Que é o ponto de equilíbrio contábil, econômico e o financeiro. Eu vou explicar para vocês um pouquinho como funciona o ponto de equilíbrio contábil, que é aquele que todo mundo conhece, tá? O que é o ponto de equilíbrio contábil? Ele pode ser tanto medido em quantidade quanto em valores. E ele representa o quanto a empresa precisa vender, né, ou o montante dos seus serviços que ela vai cobrar, quanto ela precisa vender para que esse valor pague todos os seus gastos. Para ela empatar, assim, digamos. Exatamente. Então, o ponto de equilíbrio contábil ele tem exatamente essa característica. É quanto que eu preciso vender para pagar todos os meus gastos. Pagando os meus gastos, não me sobra absolutamente nada. Meu lucro é zero. Então, por exemplo, trazendo para o nosso ramo, eu preciso fazer X banhos para atingir meu ponto de equilíbrio. Aí eu sei que aí eu vou meio que empatar, não vou perder nem ganhar, mas vai ser uma base que eu tenho, é isso? Exatamente. Então, o ponto de equilíbrio ele vai te dar quantos banhos num determinado período, normalmente a gente faz um mês, né? Mas quantos banhos tu precisa dar para quê? Para que com aquele valor, com aquele faturamento, tu consigas pagar todos os gastos relacionados à tua empresa. Legal. E como a gente faz para chegar nesse número? Pois é, o ponto de equilíbrio ele é uma fórmula matemática bem simples de ser feita. A dificuldade que as empresas têm é de identificar os elementos que vão no cálculo. Que aí então nós temos os gastos variáveis e os gastos fixos. Custos e despesas variáveis e custos e despesas fixas. Eu acho que é um pouco difícil até para ajudar a gente. O que seria o custo fixo e o custo variável? Despesa fixa e despesa variável. Às vezes eu acho que as pessoas se confundem muito, eu mesmo confundo. Isso. O custo variável dentro de um PET, por exemplo, é tudo aquilo que a empresa gasta, tudo aquilo que o PET gasta, que diz respeito diretamente ao serviço que ele está fazendo. Então, por exemplo, ao serviço de banho, eu vou identificar todos os gastos que eu tenho e que dizem respeito exatamente àquele tipo de... Só quando eu estiver, por exemplo, fazendo banho em alguém. Daí esses são os gastos, é isso? Isso, exatamente. Entendi. Os gastos variáveis, eles só vão existir, ou os custos variáveis só vão existir se houver o serviço. Se eu der o banho, se eu fizer a tosa, se eu fizer especificamente a atividade. Claro, porque às vezes a gente se esquece que mesmo eu não fazendo isso, eu tenho outros custos que, mesmo eu não fazendo nada, vai continuar correndo. Exatamente. Né? Então aí a gente tem o outro lado da questão, que é os gastos fixos. Legal. Né? Então são aqueles gastos que a empresa tem, independentemente de que ela tenha realizado no determinado período, banho ou tosa. A água, a luz, o aluguel, os gastos com a limpeza geral do local. O salário, né? O salário do colaborador, isso, né? Legal. Então, todos aqueles gastos que, não importa o número de banhos, não importa o número de tosas que a empresa faça, ela vai ter. Legal. Então, para que eu possa fazer o cálculo do ponto de equilíbrio e ele realmente apontar para mim quantos banhos eu preciso dar, primeiro eu preciso separar o que é fixo do que é variável. Legal. Se eu tiver essa divisão e essa identificação, é só aplicar a fórmula. Beleza. Então tá. E como é que é essa fórmula? A gente consegue fazer em casa? Sim, sim. Essa fórmula ela é bem simples. Na verdade, eu vou pegar os gastos fixos totais da empresa. Então, tudo que ela gasta, absolutamente tudo que ela gasta, e vou dividir pelo que a gente chama de margem de contribuição. Entendi. O que é a margem de contribuição? É o preço que eu cobro pelo serviço, menos todos os gastos variáveis relacionados àquele serviço. Aqui só entra as variáveis, né? Exatamente. Então, essa fórmula que eu tenho que fazer para conseguir encontrar, né, definir meu ponto de equilíbrio. Que legal!